qual é a fé católica a respeito de Nossa Senhora? Não seria demasiado o culto que prestamos a ela? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar as razões pelas quais nós cremos. Mas antes de tudo, gostaria de começar pedindo a graça de Deus, porque antes de entender as razões nós precisamos crer. Mas com a fé, virtude teologal, vamos pedir a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, que possa infundir em nossos corações a fé, sem a qual nós não podemos alcançar a salvação. Assim seja. Amém. Então vamos prosseguir com a explicação. O que é ter fé católica? É crer nos dogmas, que são as verdades essenciais da nossa fé, na qual nós estamos obrigados a crer. Então não é ponto facultativo. Mas é necessário esclarecer que os dogmas não são acréscimos da revelação. Deus, que desde o Antigo Testamento começou a se revelar ao povo, na plenitude dos tempos, por meio de Jesus Cristo, ocorreu então a plena revelação. Por isso é que nós lemos todo o Antigo Testamento a partir de Jesus Cristo, afinal tudo foi preparado para a vinda do Messias. Mas dito isso, então, fica claro que, embora a revelação já esteja terminada, ela não está plenamente explicitada. Como assim, Sara? Vou dar um exemplo. Há 3 anos atrás, eu conhecia menos do que eu me conheço hoje, embora eu seja substancialmente a mesma. É o que ocorre também com a questão da fé da igreja. Nós temos a mesma fé dos apóstolos, mas ela ainda não está plenamente explicitada. À medida que vai se passando o tempo, vai se crescendo no conhecimento. E como que isso ocorre? Geralmente a partir de um questionamento. Então alguém me interroga sobre um ponto e eu tenho que refletir sobre aquilo para dar uma resposta autêntica mediante aquilo que eu sou para o outro. Foi o que aconteceu também na história da igreja. E aqui eu já entro no primeiro dogma mariano que foi proclamado em 431 no Concílio de Éfeso, que é Maria é mãe de Deus. O que estava acontecendo? Nestório começou a pregar que existiam 2 pessoas em Jesus Cristo. Mediante a isso, a igreja, refletindo sobre este ponto, declarou que sempre foi a fé católica que Cristo é exclusivamente de pessoa divina. Então não existe 2 pessoas, é uma única pessoa e Jesus Cristo é uma pessoa divina. Portanto, Maria, nesse sentido, como mãe é mãe de uma pessoa, Maria é mãe de Deus. Então assim foi proclamado este primeiro dogma. E tanto é que já era a fé da igreja que Maria era mãe de Deus, que Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, que morreu em 397 depois de Cristo, já dizia: que coisa mais nobre que a mãe de Deus! São Gregório Naziano, bispo e grande teólogo da era patrística, ele já dizia o seguinte: se alguém não concorda que Santa Maria é mãe de Deus, ele está em desacordo com a divindade. E isso ele declarou em 382. O dogma não tinha sido proclamado ainda. Pedro de Alexandria, em 305 d.C., já dizia: eles vieram para a igreja da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. E aqui eu já entro no segundo dogma proclamado, que é a virgindade perpétua. Mas o que significa esse dogma que foi proclamado no Concílio de Latrão em 649? Significa crer que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, por uma graça sobrenatural e extraordinária de Deus. E essa já era a fé antes mesmo de ter sido proclamada. Nós vemos São Jerônimo, ele diz, ele que morreu em 420 depois de Cristo, o seguinte: acreditamos que Maria permaneceu virgem por toda a vida porque lemos isso nas Sagradas Escrituras. São Justino, que morreu em 165 depois de Cristo, já dizia: de fato, quando ainda era virgem e incorrupta, Eva, tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, concebeu na fé e na alegria. Nesse sentido, eu volto no ponto que eu toquei lá no início. Nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nós vemos que Maria é a nova Eva. No início, existia uma mulher. Essa mulher, ela era virgem, a noiva de um homem, visitada por um anjo e era imaculada. Essa mulher era Eva, mas que pela sua desobediência adveio o pecado e a morte. Mas, para salvar a humanidade, Deus quis também escolher a mesma via e escolheu vir por meio de uma mulher virgem, noiva de um homem, visitada por um anjo
Imaculada, Maria Santíssima. E pelo seu sim, adveio então o Redentor, o Salvador da humanidade. E aqui eu já entro então no terceiro dogma, que é a Imaculada Conceição. Foi proclamada em 1854, que significa que nós acreditamos que Maria foi concebida sem o pecado original. Por antecipação, nos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela recebeu essa graça especialíssima, tendo em vista a missão especial que ela tinha. Porque o Senhor concede as graças mediante a missão. Vou dar um exemplo fora do âmbito da fé para você compreender. Seria uma tremenda loucura se recebêssemos uma missão de irmos para a guerra, mas não recebêssemos também os armamentos, ao menos que se equiparam ao dos nossos inimigos, justamente pelo princípio da proporcionalidade. No sentido da graça, também o Senhor nos concede mediante aquilo que é a missão que ele tem. Ou seja, Maria recebeu graças especialíssimas porque sua missão era especialíssima. Por fim, vamos falar então do quarto e último dogma mariano, que foi proclamado em 1950, que é da Assunção de Nossa Senhora, que significa crer que Maria foi elevada ao céu. Não ela por ela mesma, mas Deus que a elevou. E para compreender melhor esse dogma, nós temos que então falar da simbologia do Antigo Testamento que faz referência a Maria, que é a Arca da Aliança. E como nós podemos perceber que Maria, ela é a nova arca? Pelos traços. Veja bem, a arca continha o maná. A arca continha também a palavra de Deus na pedra. E o cajado de Arão, que era o sacerdote. Maria, no seu ventre carregou o pão vivo descido do céu, a palavra encarnada, o sumo sacerdote. Outros traços nos levam a crer que de fato Maria é a nova arca da aliança. Para ficar claro, nós vamos traçar um paralelo entre 2 Samuel no capítulo 6 e Lucas no capítulo 1. No Antigo Testamento, depois que a arca ela foi encontrada, ela foi levada em procissão a Davi, que ao receber a arca, lá no versículo 9, diz assim: como posso receber a arca do Senhor na minha casa? Nós vemos em Lucas, no capítulo 1, no versículo 43, que é nessas palavras que Isabel diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? 2 Samuel ainda vai dizer que quando a arca adentrou, Davi ele saltou e dançou de alegria. E é o que nós vemos também em Lucas, no capítulo 1, quando Isabel diz que logo que a saudação dela chegou aos ouvidos, a criança estremeceu, pulou de alegria no seu ventre. O mais interessante é que a arca ficou lá por 3 meses e também Maria ficou com Isabel por 3 meses. Então, a gente vai vendo essas comparações. E ainda para terminar, em Apocalipse, São João ele começa descrevendo a arca e diz lá no capítulo 11 que a arca ela foi elevada ao céu pelo Senhor. E logo em seguida ele começa a falar da mulher. Tudo isso nos leva a perceber que de fato Maria é essa nova arca, que foi assunta ao céu, que foi elevada pelo Senhor a Jerusalém celeste, a nossa pátria definitiva. Então é isso, expliquei um pouquinho sobre aquilo que é a nossa fé a respeito de cada um dos dogmas. Espero que você tenha gostado. Se sim, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se a explicação foi clara. Compartilha, curte, salva o vídeo, enfim, salve Maria Imaculada, salve Roma!